De planos malignos que fracassam de forma explosiva, até a maior vingança que você já viu, cada história verdadeira de karma a seguir vai te impressionar. Não sai daí! Desde que os humanos inventaram as armas de fogo, temos uma vantagem um tanto injusta sobre outros animais. Mas com uma ajudinha do karma, um pássaro decidiu protestar contra essa desvantagem em seus momentos finais. Após ser baleado por um atirador casual que estava na varanda, o pássaro vingador executou uma missão kamikaze perfeita. Esse pássaro claramente tinha estudado anatomia humana. Afinal, a maior fraqueza de um homem, mesmo com armas de fogo, continua sendo essa região aí. Quando um usuário do Facebook deu uma carona a um desconhecido por pura bondade, não esperava uma grande demonstração de gratidão em troca, mas também não esperava ser roubado, só que era exatamente o que o caroneiro planejava. Ao chegarem ao destino, o caroneiro saiu às pressas e desapareceu de vista, antes que o motorista percebesse que ele havia roubado seus cigarros, mas o karma já tinha uma punição preparada. Quando o motorista verificou a caçamba da caminhonete, notou que o caroneiro tinha deixado algo para trás. Era sua mochila com celular, itens de higiene pessoal, roupas, agenda, algumas moedas e objetos de valor sentimental. Decidindo não procurar o caroneiro para devolver os seus únicos pertences, o motorista considerou aquilo uma troca justa. A troca consistia em o ladrão ter entregue tudo que tinha, em troca de 18 cigarros. Agora a gente vai falar sobre o youtuber Mototini, cujo canal inteiro gira em torno de atos de pura arrogância, agressividade e imprudência, enquanto ele pilota sua moto pela região onde mora. Em um vídeo, ele é flagrado por um policial após empinar a moto em uma via movimentada. Apesar de o policial sinalizar para ele encostar, ele prefere fazer um sinal mal educado. Ele foge em alta velocidade, fechando a frente de vários motoristas e colocando-os em perigo, inclusive outra viatura da polícia. Por fim, a onda de loucura de Tini chega ao fim quando ele bate em um carro que fazia uma conversão. Felizmente, o motorista saiu ileso. Ele chamou a polícia, mas Tini foi condenado apenas a um curso de reeducação para motociclistas. Mas não se preocupem, eu não ia deixar vocês sem um final satisfatório. Durante o curso, Tini se envolveu em uma briga. O juiz reavaliou o caso e decidiu que um motorista maluco desses tinha que ir para prisão. Eu concordo, e ainda faria ele ser obrigado a andar em um triciclo de criança. Algumas pessoas parecem achar que ter um carro esportivo as coloca acima das leis de trânsito que todo mundo tem que seguir. Mas felizmente as leis da física não abrem exceções para idiotas que têm mais dinheiro que juízo. E isso fica evidente nos inúmeros casos de infratores arrogantes que ficam presos em concreto fresco ao tentar levar vantagem sobre a situação. Esses casos são muito comuns e extremamente satisfatórios de ver. Nada como cimento para não só colocar alguém no seu lugar, como também mantê-lo por lá. Um fato triste é que muitas vezes pouco se pode fazer para impedir alguém decidido a cumprir uma missão mortal de ir lá e levar o plano adiante. Mas em Londres, em setembro de 2019, o karma entrou em ação e virou o jogo contra um indivíduo desprezível de maneira inacreditável. O homem disparou contra a janela do motorista do seu alvo, mas por algum milagre, o tiro ricocheteou e voltou direto para ele. O criminoso morreu logo em seguida, enquanto o motorista agradecia praticamente todos os deuses que lhe vinham à mente por essa intervenção do karma que mais parecia algo divino. Parece que o que vai, volta, e às vezes até as balas fazem esse caminho. Dizem que idiota é quem faz idiotice, e uma dessas idiotices foi invadir uma viatura policial só por diversão. Foi exatamente isso que uma jovem cheia de si fez no início de 2025, enquanto ela e uma amiga levavam uma bronca de uma policial por direção perigosa. Durante a conversa, uma das garotas saiu de fininho do carro delas e foi até a viatura que estava sem ninguém por perto. Ela sentou no banco de trás e ficou esperando o policial voltar. Why are you in my car? Who are you? I'm just wondering if you can take me to the bar. I'm of age. Are you kidding me? I'm sorry. Oh my god. Get out of it! No! Close the door! Both of you get over here now! Both of you get over here right now. Give me your IDs. What in your mind would make you think that you should get into the back of a cop car? I'm sorry. Give me your ID now. Are you crazy? Or just plain stupid?
É inacreditável, né? É a definição perfeita de alguém que não tem o menor instinto de autopreservação. Nem preciso dizer que ela não chegou ao bar. Em vez disso, essa falha de julgamento fez com que ela fosse presa, colocada de verdade no banco de trás da viatura e autuada por vandalismo. Mas, acima de tudo, ela deu ao mundo uma lição extremamente constrangedora sobre como não se comportar com a polícia. Quando o usuário do Reddit Twilly emprestou seu Jeep ao seu irmão, ficou compreensivelmente irritado ao saber que o carro tinha sido roubado depois que o irmão deixou a chave na ignição enquanto estacionava. I can't believe you've done this. Mas, felizmente, o inevitável confronto entre os irmãos foi evitado graças a um hilário momento de karma. Acontece que Twilly estava trabalhando em um posto de gasolina na hora do roubo. Enquanto o irmão ainda estava no telefone confessando a sua burrada, quem é que apareceu no posto? Pois é, o cara com o Jeep dele. Parece que o ladrão decidiu abastecer antes de fugir. Twilly acionou o alarme silencioso da loja avisando a polícia e saiu de fininho enquanto os ladrões colocavam as últimas gotas de combustível no tanque. Ele então abriu o Jeep discretamente, tirou a chave e voltou para dentro do posto. Ele observou com um sorriso de satisfação enquanto os ladrões procuravam a chave desesperados. Eles estavam tão distraídos que nem perceberam a polícia chegar. Quando os policiais ouviram a história, deram boas risadas enquanto levavam esses ladrões frustrados para a delegacia. Embora o karma tenha resolvido o caso rapidamente, ia demorar um bom tempo até Twilly emprestar o seu carro ao irmão de novo. Em uma manhã qualquer, enquanto dirigia por Hamilton, na província de Ontário, no Canadá, o usuário de uma câmera veicular registrou um momento de karma instantâneo muito satisfatório, algo como o mundo jamais viu. O pedestre machão decide que é o dono da rua ao atravessar fora da faixa de segurança e provoca o motorista em uma rua movimentada, uma atitude não muito inteligente, e da próxima vez olha por onde anda. Quando um fazendeiro no Reino Unido cansou de pessoas descartando lixo ilegalmente nas suas terras, ele começou a patrulhar a região à noite para pegá-las no flagra. Ele teve êxito e confrontou 2 homens em uma van branca que invadiram sua propriedade em abril de 2019. E para nossa alegria, o fazendeiro levou um amigo junto. E esse amigo tinha uma escavadeira e não estava a fim de perder tempo. Ele avançou contra a van carregada de lixo e a tombou. Como esse fazendeiro provou, a única forma de lidar com quem despeja lixo nas terras dos outros é despejar o problema de volta neles. E num caso semelhante, eu gostaria de compartilhar com vocês um dos exemplos mais satisfatórios de karma movido à vingança que eu já vi. Após meses de transtornos causados por pessoas descartando pneus em suas terras, um fazendeiro em Wigan, na Inglaterra, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Stuart Baldwin agiu como um detetive e conseguiu localizar o responsável. Ele foi até a casa do infrator e avisou que ele tinha 3 dias para remover os pneus, ou arcaria com as consequências. Os 3 dias passaram sem qualquer progresso. Então Stuart reuniu uma equipe e fez isso aqui. Fantastic. That's what the gets. Fantastic. Sensacional. É como meu avô dizia, se o karma não fizer a parte dele, vá lá e despeje 400 pneus na varanda do inimigo. Quando um homem da Irlanda foi visitar o túmulo do seu pai em 2017, a última coisa que esperava encontrar no cemitério era um motivo para dar risada. Mas ao se deparar com uma cena de crime verdadeiramente bizarra, foi exatamente isso que aconteceu. O cemitério tinha uma construção de alvenaria falsa com uma porta pesada. E para surpresa do visitante, alguém havia aberto um buraco na lateral da estrutura durante a noite. Aos poucos, tudo ficou claro. Alguém viu a construção e, ao encontrá-la trancada, presumiu que fosse uma cripta repleta de objetos de valor. Primeiro tentaram arrombar as trancas, mas falharam. Depois tentaram arrancar o telhado, também sem sucesso. Por fim, conseguiram entrar após um trabalho árduo para cortar a parede. Só que o que encontraram lá dentro não foram relíquias antigas inestimáveis. Era só um banheiro. What? It's a diamond. Eles invadiram um banheiro de cemitério. Talvez seja melhor tentar um cofre de banco na próxima. A seguir, um homem que ficou cara a cara com o karma após um voo para a Flórida. O cara em questão, chamado Matthew Moulton, foi escoltado pela polícia até o aeroporto de Daytona Beach, depois que descobriram que ele havia enviado ameaças violentas a um xerife da Flórida no início de 2025. E ao chegar à Flórida, quem o esperava? O próprio xerife, que não estava nada satisfeito por ter sido ameaçado. Olha só esse belo momento em que os
os dois se encontram pela primeira vez. Matthew, I'm Sheriff Chitwood. I'm the guy you want to kill. And there's nothing I can do about it. Challenge accepted. I sent you a sermon. It was from Romans chapter 5, 6 and 7. But you do know in Florida, a written threat to kill is a felony. You know that. Well, look, just so you know, I'm the one who made sure you came back, and I hope you enjoy your stay at the branch jail. You violated I will also tell you that you will not see Mickey Mouse on this trip, and you have to reimburse us for your flight here and for your stay at the county jail. Why don't you look me in the eye and tell me why you want me dead? Why do you want me dead? I am a Christian. So am I. All I can do is to know you So are am not, I. you are not a How do you know Christian. that? Because in Corinthians it says bondsmen are not Christian. Okay. Well, we're going to take You are you. not Christian. We're going to take you where you need to go. Fine. We will make sure the cell has rubber in it. Eu sou o cara que você quer matar. Desafio aceito. Isso é muita ousadia. É um momento que eu tenho certeza que vai ficar passando na cabeça de Matthew durante todo o tempo que ele passar na cadeia. Em 2018, o segurança de uma loja 7-Eleven em Gardena, na Califórnia, viu dois caras suspeitos de capuz entrarem na loja e começarem a assaltá-la. Temendo pela vida do caixa, o segurança entrou em ação, neutralizou os assaltantes e chamou a polícia. Embora nenhum dos assaltantes tenha ficado gravemente ferido, ao chegar ao local, os policiais se surpreenderam ao descobrir que a arma do assaltante era na verdade uma réplica que não funcionava. Na prisão, os criminosos amadores teriam bastante tempo para refletir sobre os perigos de levar um brinquedo para um tiroteio. Quando um usuário do Reddit se mudou para uma nova casa, ele não gostou do fato de a sua janela da cozinha dar diretamente para a cozinha do vizinho. Buscando um pouco de privacidade, ele colocou várias plantas para bloquear a visão. Saiu caro, mas parecia valer a pena. Só que no outro dia ele acordou e viu que o vizinho havia cortado todas as plantas. Ao ser confrontado, o vizinho alegou que elas haviam sido plantadas na divisa do terreno dele. Para não criar problemas com os novos vizinhos, ele simplesmente não reclamou e colocou novas plantas, dessa vez mais perto da sua casa. Não havia como elas estarem na divisa do terreno vizinho, mas o vizinho as cortou de novo com a mesma alegação. Aquilo foi a gota d'água. Então ele chamou um profissional para avaliar a divisa do terreno e descobriu que não só o vizinho estava errado, como a cerca dele estava invadindo consideravelmente a propriedade ao lado. Resumindo, o vizinho perdeu um quarto do quintal e teve que pagar $10 mil pela destruição de propriedade, e dessa vez as plantas ficaram lá. Esse próximo vídeo foi gravado em um concurso de comida e bebida chamado Estômago de Ferro, no qual os participantes têm que consumir a maior quantidade possível das misturas nojentas que oferecem a eles. Entre os itens disponíveis estavam cerveja quente, ração para gatos, água salgada, queijo cottage e molho de carne frio, além de muitas outras coisas. What? As regras eram simples: consumir o máximo possível e se vomitar perde. Até cavaram uma vala para recolher as sobras. Após atingir o seu limite, o sujeito do vídeo joga o copo fora com raiva e sai pisando duro, num acesso de raiva de mau perdedor, até escorregar e cair direto na vala. Coberto por líquidos repugnantes demais para descrever, ele tenta escapar sem sucesso, enfrentando uma total humilhação. Da próxima vez é melhor comer sua ração de gato com um sorriso no rosto. Todo mundo sabe que a paciência é uma virtude, e quando a impaciência se junta a uma pitada de burrice e desrespeito pela propriedade alheia, o karma nunca demora a aparecer para acertar as contas. Foi o que aconteceu com esse sujeito conduzindo um tuk-tuk, que enfrentou um adversário à altura, uma bicicleta deixada sem vigilância. Mas a bicicleta ainda não tinha acabado o serviço. Sério, a vida real é muito melhor que a sessão da tarde. Era uma vez um tuk-tuk. Agora, indo para o alto mar, é hora de contar a história de François Lolonet, um pirata diabólico que atuava no Caribe durante o século XVII. Ele era conhecido por cometer atrocidades contra os moradores das cidades costeiras que saqueava com a sua tripulação, só para dar um resumo, mas digamos que nenhuma das suas vítimas saía inteira. O karma finalmente cobrou seu preço de François, quando ele naufragou e foi capturado por nativos perto do Panamá. Esses habitantes pouco amigáveis dispensaram ao pirata
o tratamento habitual que reservavam a visitantes indesejados. Exatamente o mesmo tratamento que ele deu a tantas pessoas antes. Assim, o que antes era um pirata chamado François acabou virando muitos e muitos pedacinhos de pirata. Se você vai tomar a péssima decisão de roubar uma loja, é bom garantir que você tenha no mínimo uma boa rota de fuga depois. Mas 6 criminosos amadores de Cincinnati, em Ohio, esqueceram essa regra de ouro ao tentar encher as mochilas com mercadorias roubadas de uma loja de variedades em 2018. Claro, o fato de terem escolhido uma loja de variedades como alvo já diz tudo que você precisa saber sobre o profissionalismo deles como ladrões. Mas a incompetência também se estendeu ao veículo de fuga, que se recusou a ligar assim que eles saíram. Enquanto os ladrões tentavam de maneira desesperada e inútil fazer o carro funcionar, testemunhas tiveram tempo de sobra para observar suas características físicas, que logo foram passadas à polícia. No fim do dia, todos os 6 haviam sido presos. Para uma lição sobre como não ser um criminoso, é só olhar para esses 6 idiotas. Quando o vendedor de sorvete e usuário do Reddit PerfChips9 deu um sorvete de graça a uma menina cuja mãe não tinha condições de pagar, ele jamais imaginou que isso ia causar um problemão, mas logo em seguida foi abordado por uma mulher que exigiu 3 sorvetes gratuitos para ela e para os seus filhos. É claro que ele recusou, explicando que o seu gesto generoso havia sido uma exceção, o que levou essa mulher a armar uma grande confusão. A atitude dela não ajudou em nada a sua causa, e quando ela começou a trazer a questão racial da menina que recebeu o sorvete para discussão, o sorveteiro perdeu a paciência. Diante da mulher furiosa, ele começou a dar sorvete gratuito para várias outras famílias que estavam sentadas na grama. A mulher foi embora enfurecida. Já ele saboreou com satisfação aquela dose de karma instantâneo, por uma vingança pequena, mas deliciosa que ele mesmo proporcionou. Nesse próximo vídeo que viralizou, uma mulher claramente achava que a sua conversa com uma amiga era mais importante do que permitir que o trem saísse da estação na hora. Atrasos em trens já são bem irritantes, mais ainda quando causados por gente egoísta. Mas com um empurrãozinho rápido a situação foi resolvida, para a surpresa e satisfação de todos os passageiros. Entre os séculos 8 e 11, o território que hoje conhecemos como Reino Unido era um alvo frequente de invasões e conquistas vikings. Uma dessas conquistas, de menor escala, foi realizada por Sigurd o Poderoso, em 892, após ele decidir expandir a sua influência para além das Ilhas Órcades. Ele organizou uma batalha contra um nobre picto chamado Maelbrigt, o Dentuço, que aconteceria na região que hoje é o norte da Escócia. Os dois combinaram de levar 40 homens cada para o combate, mas Sigurd não cumpriu a palavra. Levando 80 em vez de 40, Sigurd dizimou as forças de Mael e tomou o crânio do inimigo prendendo-o à lateral do seu cavalo. Mas Mael conseguiu a sua vingança do além. Acontece que Mael não era chamado de Dentuço por acaso. Enquanto a cabeça de Mael balançava a cada galope do cavalo, seus dentes grandes perfuraram a perna de Sigurd. A ferida logo infeccionou e Sigurd morreu pouco depois. Na próxima vez que eu ver alguém metendo a mão na grana no banco imobiliário, eu vou contar essa história. Acho que todo mundo concorda que algumas das piores pessoas hoje em dia ganham a vida como streamers. E se você ainda não sabia, depois de tantas vezes que eu já provei isso nesse canal, aqui vai mais uma prova. Ramsey é o equivalente no mundo dos streamers, aquele garoto do parquinho que as pessoas pagavam pra comer insetos. Ou seja, ele faz idiotices por grana. Mas quando ele decidiu perturbar a ordem pública fazendo manobras de derrapagem em círculos durante uma transmissão, para recompensar os espectadores que se inscreveram no canal, as coisas não saíram como ele planejou. Opa, cuidado com o meio-fio, mas pode apostar que os espectadores adoraram mesmo assim. Mas alguém sente que cada vez mais as redes sociais foram um grande erro? Hora de voltar no tempo. Essa história clássica, passada de geração em geração, começa no final do século XIX, quando o texano Henry Ziegler partiu o coração da noiva ao tentar terminar o compromisso. Ela ficou tão desolada que decidiu encerrar sua vida. O irmão dela, tomado por uma fúria vingativa, invadiu a propriedade de Henry e disparou contra ele. Mal sabia ele que a bala havia apenas raspado na lateral da cabeça de Henry, seguindo em direção à mata atrás dele. Henry sobreviveu ao incidente e 20 anos se passaram. Certo dia, Henry fazia um trabalho de paisagismo em sua propriedade. Ele estava removendo várias árvores, mas uma delas estava mais difícil de arrancar. Então ele decidiu explodi-la com dinamite, algo que na época não era tão incomum quanto parece agora. Então Henry detonou a dinamite e morreu na hora, mas não por causa da explosão. Encravada
cravada no fundo da árvore estava a mesma bala que por 1 milímetro não havia acertado 2 décadas antes. Com a explosão, ela foi lançada para fora e acabou atingindo seu alvo original. Parece que a ex-noiva rejeitada finalmente conseguiu se vingar. Jogar lixo no chão nunca é uma atitude de um cidadão exemplar. Agora, jogar fralda suja, isso é tipo ter um adesivo no para-choque dizendo canalha com orgulho. Mas quando alguém decidiu jogar as fraldas usadas do filho pela janela do carro na rodovia I-65 em agosto de 2019, o karma deu o ar da graça. Aquela bomba imunda voou graciosamente pelo ar e se espatifou imediatamente no para-brisa do veículo que vinha logo atrás. Acontece que o veículo era a viatura de um policial estadual de Indiana. O oficial não perdeu tempo e multou o motorista por jogar lixo na via. Embora houvesse uma fralda usada envolvida, todo mundo sabe que o verdadeiro lixo dessa história é a própria pessoa que fez isso. Como vimos até agora, o karma realmente parece ter um senso de humor bem peculiar. E isso fica evidente nessa história de Paul Brown, que presenciou essa situação quando trabalhava na Best Buy. Um casal irritado entrou na loja com um notebook comprado no dia anterior, exigindo saber por que a internet não funcionava. Paul examinou o aparelho e identificou o problema. O notebook estava com vírus. Ele informou que, infelizmente, teriam de pagar pelos reparos, já que a garantia não cobria aquelas circunstâncias específicas. Isso fez o casal explodir de raiva, causando um grande escândalo. Por fim, exigiram saber de onde vinha o vírus. Paul perguntou se eles tinham certeza que queriam mesmo saber. You sure about that? O que ele ouviu foi um sim explosivo. Paul atendeu ao pedido e começou a listar os nomes dos inúmeros sites de conteúdo adulto presentes no histórico do navegador, ali mesmo no balcão, na frente de todo mundo. O marido ficou em silêncio e a esposa disse com frieza que eles iam conversar sobre aquilo em casa. Imagino que tenha sido uma conversa bem agradável. É fácil se deixar levar pela intensidade dos esportes competitivos, mas isso não justifica ser um idiota com os jogadores. Afinal, torcendo ou não pelo time deles, eles estão ali pelo seu entretenimento. Em uma partida, Steve Sullivan do Chicago Blackhawks sofreu uma pancada dolorosa de um taco de hóquei no rosto, mas um torcedor não parecia muito preocupado com o respeito, já que zombava de Steve do outro lado da proteção. Pouco depois, um disco perdido voou pelo ar, passou por cima da barreira e atingiu em cheio o rosto de um certo espectador que, digamos, merecia aquilo. É difícil imaginar um exemplo de karma mais imediato ou mais apropriado. Durante a Guerra Civil Americana, o general da União John Sedgwick aprendeu uma lição valiosa tarde demais. Sem compreender totalmente a precisão e o alcance dos novos fuzis, ele repreendia seus homens quando eles buscavam abrigo contra fogo inimigo. Caminhando com arrogância em campo aberto, ele continuava a criticá-los, dizendo que o inimigo não acertaria nenhum elefante a essa distância. Mas os atiradores de elite inimigos não só conseguiam acertar um elefante a uma distância de mais de 900 metros, como também podiam atingir um ser humano com facilidade. E momentos depois de zombar dos seus companheiros, ele próprio virou alvo de um atirador distante, encerrando definitivamente a sua participação naquela guerra e em todas as futuras. Algumas regras de trânsito jamais devem ser quebradas. Não dirigir na calçada é uma delas, mas uma mulher de Cleveland, em Ohio, não apenas ignorou essa regra várias vezes, como fez isso em uma calçada com muitas crianças. Todos os dias, crianças no ônibus escolar haviam subir impacientemente na calçada, acelerando para evitar a obrigação legal de esperar o ônibus seguir viagem. Mas um dia o karma cobrou a conta e tá tudo registrado em vídeo. Mas a justiça imediata não bastou para a Câmara Municipal de Ohio. Eles decidiram aplicar uma punição à altura da infração. Assim, a mulher foi condenada judicialmente a passar uma manhã fria de novembro de 2012 de pé na rua movimentada onde cometia os seus atos de impaciência. Tudo isso segurando uma placa dizendo: só um idiota dirigiria na calçada para evitar um ônibus escolar. Foi uma punição adequada, mas acho que tatuar a frase na testa seria mais legal. Se você é estúpido o suficiente para cometer um roubo, geralmente é uma boa ideia realizar os seus crimes o mais longe possível de casa. Infelizmente, para um grupo de criminosos da Califórnia, boas ideias estavam em falta em julho de 2019. Eles decidiram invadir um estabelecimento local a poucos metros do trailer onde moravam, cortando a cerca, danificando e defecando em um barco estacionado na entrada, e depois usando um sinalizador para derreter a tranca
de um container. Tudo isso foi registrado por câmeras de segurança, mas o sinalizador não era a única coisa a queimar naquela noite. Enquanto a invasão acontecia, o trailer deles pegou fogo e acabou sendo consumido por chamas. Moradores locais levantaram a hipótese de que o incêndio poderia ter sido causado por um laboratório de drogas clandestino, que foi deixado sem supervisão no trailer, algo que só aumenta a lista de atitudes estúpidas desse bando de ladrões amadores. Enfim, quando os ladrões perceberam a situação, já era tarde demais. O trailer explodiu e os forçou a fugir do local. O Karma aplicou uma lição ardente que eles jamais vão esquecer. Voltamos agora a objetos inanimados, que aplicam uma dose de destruição kármica. Um espectador do YouTube chamado Going Fubar compartilhou uma situação incrível que vivenciou enquanto trabalhava no departamento de parques e vias públicas da sua cidade, quando um trecho perigoso de uma rua residencial se tornou um ponto de encontro para pilotos amadores que adoravam correr. A prefeitura instalou uma placa de pare no meio da via, na esperança de reduzir a velocidade. A medida funcionou tão bem quanto um aquecedor feito de chocolate. Os motoristas criaram o hábito de derrubar a placa, que basicamente consistia em um poste de madeira. Após várias reinstalações custosas, os planejadores urbanos começaram a agir com mais inteligência. Eles trocaram o poste de madeira por um de aço, pintado para parecer madeira, fixado em uma base de concreto e reforçado com uma travessa de vergalhão. No outro dia, a polícia ligou informando que um Chevy Impala dos anos 60 havia sofrido perda total ao tentar derrubar a placa. Para frustração geral, o poste acabou quebrando mesmo assim, mas pelo menos levou o carro junto, além de acabar com a conta bancária do proprietário, que foi obrigado a pagar pela troca da placa e ainda enfrentar a prisão. Ninguém mandou, né? A nossa próxima história de Karma Doce Karma aconteceu quando um sujeito desavisado caminhava para o trabalho sob a chuva. Enquanto andava pela beira da estrada, um motorista extremamente malvado, sem outra intenção a não ser tornar o dia de um estranho pior, decidiu desviar o carro em direção a uma grande poça d'água na beira da estrada. Claramente esperando encharcar o pobre pedestre, a situação tomou um rumo kármico implacável quando a poça se revelou ser na verdade um enorme buraco no asfalto. Já imaginou o que aconteceu, né? O carro caiu no buraco e o motorista perdeu o controle e o veículo acabou batendo e se enrolando em um poste de luz, sofrendo perda total. Já o nosso pedestre ficou totalmente seco. Em 2019, um homem da Indonésia chamado Muklis recebeu uma punição brutalmente adequada para sua própria hipocrisia. Muklis fazia parte de um conselho que elaborou leis na região de Aceh, na ilha de Sumatra, determinando que qualquer pessoa culpada de adultério receberia uma humilhante surra em público. Pouco depois de ajudar a aprovar a lei, Muklis foi flagrado literalmente de calças arriadas com uma mulher casada. O casal adúltero foi levado diante de uma multidão, onde a punição da justiça foi devidamente aplicada. Embora essa lei seja certamente bárbara, a lição é verdadeira. Pratique o que você prega, especialmente se você estiver praticando com a esposa de outra pessoa. Será que o karma é feminista? Bom, essa história de 1887 certamente levanta algumas questões. Em uma tentativa de dar boas risadas às custas do sexo feminino, alguns sujeitos, insatisfeitos com o sucesso das ativistas pelos direitos das mulheres na sua cidade no Kansas, decidiram agir. O grupo de cerca de 20 homens lançou uma candidata que consideravam uma piada para as eleições municipais, uma mulher chamada Susanna Salter. Eles tinham certeza de que ninguém votaria seriamente em uma mulher para prefeita, mas as risadinhas logo deram lugar a suspiros de espanto quando Susanna, que estava envolvida na luta pela participação feminina na política, acabou conquistando 60% dos votos. Ela se tornou a primeira mulher prefeita dos Estados Unidos e também o que pode ser descrito como uma manifestação viva de um dedo do meio erguido. O próximo caso de karma vem na forma de um ato de vingança verdadeiramente delicioso e incrivelmente caro, quando a proprietária e gerente de um restaurante na Flórida recebeu o renomado artista brasileiro Romero Brito em 2020. Ela ficou chocada com a forma como ele tratou sua equipe. Ele foi extremamente grosseiro, mandou os funcionários ficarem calados e desligarem a música, exigiu descontos absurdos e tornou a experiência extremamente desagradável, tanto para outros clientes quanto para a equipe. Por isso, quando Romero realizou uma exposição de suas obras em Miami, a dona do restaurante compareceu, levando consigo uma das peças do artista que o marido dela havia comprado anteriormente. E olha só o que ela fez.
Pois é, essa obra que ela acabou de quebrar valia mais de $5.000. Destruí-la desse jeito certamente é uma forma de protesto. Só não sei dizer quem ficou mais chateado, se foi o artista ou o marido dela. A caça é um assunto polêmico, mas não dá pra negar que um cervo provavelmente não fica nada feliz ao ser atingido por um projétil. Nesse caso de 2015, o projétil foi uma flecha de besta que feriu o animal e o fez fugir. Quando o caçador de Wisconsin, responsável pelo disparo, tentou rastrear o cervo para terminar o serviço, o animal saltou do meio da mata fechada e partiu para cima dele, dando uma cabeçada em sua perna e mandando-o pro hospital. E embora o destino do cervo após a sua vingança seja desconhecido, tenho certeza de que ele se sentiu satisfeito por equilibrar um pouco a balança da justiça, em nome de todos os seus amigos empalhados sobre lareiras de caçadores. A seguir, esse vídeo de câmera veicular mostra o motorista agressivo de um carro, que de intimidador não tem nada, e a situação é inacreditável. Após ser ultrapassado, o motorista do carro laranja tenta retomar a frente, só que isso não acaba bem. Esse motorista irritado aprendeu da pior maneira, que na estrada é melhor usar as mãos no volante do que para fazer gestos obscenos. E agora algo bem desagradável. Em 2018, um homem chegou a extremos perturbadores para tirar fotos por baixo das saias de mulheres em público, mas felizmente foi rapidamente punido pelo universo. Ele adaptou uma câmera pequena para caber dentro do sapato, mas por sorte a bateria da câmera explodiu antes que ele conseguisse tirar sequer uma foto, ferindo seu pé. Ao refletir sobre a intervenção aparentemente divina que resultou em queimaduras químicas nos dedos dos pés, ele percebeu que havia algo muito errado em toda a situação e se entregou à polícia. Pode-se dizer que esse sujeito não vai mais começar nada com o pé esquerdo. Para um usuário do Reddit, o karma chegou junto com seus pertences no caminhão de mudança ao se instalar na casa nova, depois que uma das suas novas vizinhas, uma mãe que não trabalhava fora e adorava criar confusão, ameaçou vandalizar os carros e deixou mensagens anônimas e ameaçadoras para sua família, a situação se tornou insustentável. Essa mulher, que claramente tinha tempo livre demais e interpretava de forma bem peculiar o mandamento de amar o próximo, foi denunciada à polícia várias vezes, até que isso deu resultado. Após analisar as imagens de segurança que mostravam um comportamento insano da vizinha, o tribunal concedeu uma ordem de restrição contra ela. Essa ordem proibia a mulher de chegar perto da casa dele, mas o melhor de tudo é que o raio de abrangência da ordem incluía a própria casa dela. Sempre que ela pisava na própria casa, o usuário chamava a polícia e ela era escoltada para fora. Por fim, ela não teve escolha a não ser morar em um hotel, até acabar se mudando pouco tempo depois. Essas medidas certamente não são padrão para ordens de restrição, mas considerando as ameaças de violência e vandalismo que ela tanto gostava, o tribunal abriu uma boa exceção. A próxima história vem do usuário do Reddit Arneubog, que sem querer aplicou uma dose de karma na irmã durante uma viagem de infância a Montreal. Ele comprou um disco de hóquei como lembrança e ficou compreensivelmente irritado ao descobrir que sua irmã havia escondido em algum lugar do quarto do hotel para provocá-lo. Sem paciência para tentar resolver de maneira diplomática, ele teve um acesso de raiva e bateu na cabeça da irmã com um travesseiro para tentar obter respostas. Ele conseguiu a resposta que precisava e a irmã ficou com hematomas bem feios, porque adivinha onde ela escondeu o disco de hóquei? Dentro da fronha. Uma história parecida, mas ainda mais maluca, aconteceu com um usuário do YouTube chamado Sir Slato. Quando criança, ele discutiu com um convidado em sua casa, um garoto chato da vizinhança. A festa do pijama organizada pelos pais acabou desandando e a situação acabou virando uma briga. Sir Slato pegou a primeira coisa que viu pela frente, o travesseiro que o tal garoto tinha trazido. Só que o travesseiro fez um barulho seco e forte de impacto e o outro garoto gritou com muita dor. Sem entender como um travesseiro podia causar aquilo, ele o sacudiu e de dentro caíram o seu ursinho de pelúcia favorito e uma escultura de cubo de vidro. O garoto claramente pretendia roubar os itens escondendo-os na fronha para levar para casa. Slato soltou a ordem simples e cheia de autoridade: vaza daqui antes que eu coloque o cubo de volta na fronha e continue o serviço. Nem preciso dizer que o garoto nunca mais roubou nada dele. Não tem nada pior do que alguém que estaciona tão mal a ponto de dificultar a vida das equipes de emergência. Felizmente, os bombeiros às vezes têm a chance de dar uma lição valiosa nesses motoristas
motoristas irresponsáveis quando o estacionamento irregular bloqueia acesso a hidrantes. Quando a situação exige, os bombeiros conectam a mangueira ao hidrante, custe o que custar. Se isso significar ter que passar por dentro do carro, então vai ser. Janelas quebradas são um preço pequeno a se pagar por colocar vidas em risco por puro egoísmo. Se bem que eu duvido que os donos desses carros vejam a coisa desse jeito. Ainda assim, aposto que é muito satisfatório para os bombeiros extravasar um pouco a tensão, quebrando uma janela de maneira totalmente justificada. Ninguém gosta de gente que quer aparecer, e o Karma também não gosta. O sujeito do próximo vídeo aprendeu isso rapidinho e passou uma tremenda vergonha. Enquanto esperava o sinal abrir, o motociclista resolveu se exibir queimando o pneu, e olha o que aconteceu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Não só ele falhou e acabou danificando o carro de outra pessoa no processo, como também decidiu se jogar no chão por pura vergonha. Vamos ver de novo. Nossa, é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. Tá de parabéns. Nesse próximo vídeo de 2016, um garoto encrenqueiro aprende uma lição valiosa da forma mais difícil, enquanto seu amigo fala da programação de uma feira de produtores rurais com um repórter local. O garoto em questão começa a provocar algumas vacas ao fundo, isso até que as vacas decidem lhe dar uma lição. A mulher que resgata o garoto parece estar cansada das travessuras dele, como se esse tipo de idiotice fosse algo frequente. O amigo dele nem se vira. É uma lição simples. Não mexa com animais que são cerca de 10 vezes maiores que você. Em 2015, um homem da Flórida achou que dar um nome falso à polícia era uma estratégia genial separado por causa de uma rachadura no para-brisa. Tendo perdido a carteira de motorista por dirigir embriagado e com um mandado de prisão em aberto por agressão, o criminoso amador deu um nome inventado ao policial, mas quando o policial consultou os dados associados àquele nome falso, o plano do nosso gênio do crime foi por água abaixo. Sabe por quê? Bom, acontece que o nome que ele tirou da cartola pertencia a uma pessoa que existia e que também tinha um histórico de embriaguez ao volante. Então o policial levou o mestre dos pseudônimos para a delegacia, onde a sua verdadeira identidade acabou sendo revelada. Mas informar o nome verdadeiro não fez muita diferença, já que ele foi processado não só pelo mandado anterior, mas também por dirigir sem habilitação e por obstrução de justiça. No início de 2018, os fundadores do site mugshots.com estavam curtindo a vida com os lucros do negócio. A empresa se baseava em baixar fotos de fichas criminais de sites da polícia antes que as autoridades as apagassem de vez. Eles então publicavam essas fotos no mugshots.com e as transformavam em dinheiro. Mas como? Bom, ter a sua foto de ficha criminal na internet pode tornar coisas como conseguir um emprego bem difíceis. Assim, as pessoas cujas fotos apareciam no site eram forçadas a pagar altas taxas para que o site as removesse. E isso funcionou bem para os criadores por um tempo, até que as autoridades perceberam o esquema, que claramente se tratava de extorsão. Os responsáveis foram presos e, numa reviravolta deliciosamente apropriada, suas fotos de fichas policiais foram publicadas e compartilhadas na internet para todo mundo ver. Se algum dia você tiver curiosidade sobre como acumular uma enorme quantidade de karma negativo, pesquise sobre Nikolai Edzov. Esse sujeito desagradável chefiou a polícia secreta russa, a NKVD, de 1936 a 1938. Durante seu breve período no cargo, ele supervisionou a execução de atrocidades terríveis contra centenas de milhares de inocentes, que foram capturados, interrogados e submetidos a coisas horríveis, sob a acusação de atividades anticomunistas. Infelizmente, a definição do que era anticomunista ficava a critério daqueles que implementavam essas práticas totalitárias e brutais. Sob o comando de Nikolai, o número de russos aprisionados em campos de trabalho forçado, os infames gulags, quase triplicou em apenas 2 anos. Mas, como era típico do líder comunista Joseph Stalin, ele logo decidiu que Nikolai tinha muito poder e sabia demais. Em 1939, Nikolai foi preso, e no ano seguinte acabou sofrendo o mesmo destino de prisão, interrogatório, maus tratos e, por fim, eliminação, algo que ele próprio havia
supervisionado com tanto gosto em tantas ocasiões. A seguir, uma história escabrosa de um cara cujo pai trabalhava na recepção de uma pousada em Las Vegas. Então não é de se estranhar que coisas sórdidas tenham acontecido por lá. Depois que o respeitável recepcionista recusou educadamente o pedido de alguns hóspedes para que eles arranjassem algumas acompanhantes, eles se tornaram rudes e agressivos. E pior ainda, mais tarde os hóspedes voltaram, tendo conseguido encontrar companhia paga e fazendo questão que o recepcionista visse e ouvisse quando levavam as acompanhantes para os quartos. Mas não demorou muito para surgir uma confusão barulhenta, porém não do tipo que você imagina. Eram gritos e barulhos de água, porque as mulheres jogaram as roupas dos homens na piscina e fugiram com as carteiras deles. Parece que comportamento ruim gera comportamento ruim, né? Essa próxima história hilária de karma vem de um espectador chamado Anderson. Ele estava em um acampamento quando viu uma mulher arrogante importunando os cavalos selvagens que viviam no local. O lugar era repleto de placas que alertavam as pessoas para não interagir com os cavalos de forma alguma. Mas claro, ela achava que sabia demais. Até que um dos cavalos não gostou nada de ela tentar espantá-lo e lhe deu um belo coice na cabeça. Não preciso dizer que ela aprendeu a lição. Se trabalhar nessa série de vídeos me ensinou alguma coisa, foi que o karma muitas vezes segue a regra. Quem brinca com fogo acaba se queimando. E um sujeito realmente brincou com fogo no Mackerel Predator Center, em Tabazimbi, na África do Sul, em 2018. O britânico, que era dono do local, acabou ficando confiante demais perto de um dos leões abrigados. Dentro do recinto do animal, ele não teve a cautela necessária ao entrar no território de um predador letal que ele mantinha preso contra a vontade. E aí acabou pagando o preço. O leão correu em sua direção e ele não conseguiu chegar ao portão a tempo, acabando arrastado pelo pescoço. Por sorte, ele sobreviveu, mas tragicamente o leão foi sacrificado após o incidente. Parece que o karma não terminou o trabalho aqui. O que vocês acham? Quando o usuário do Reddit Donor1701 teve o seu carro atingido em cheio na lateral por um motorista imprudente que fugiu covardemente do local, é claro que ele ficou furioso, mas ao sair do veículo para avaliar os danos, notou um belo raio de esperança logo ao lado da roda. Ali mesmo estava uma prova de justiça kármica que tornaria bem mais fácil rastrear o motorista que fugiu. A placa do seu carro, um prato cheio do delicioso karma. A qualquer hora eu tô de volta com mais um vídeo sobre karma, mas por enquanto me conta aí qual dessas histórias foi a sua favorita. Obrigado por assistir e até a próxima!